Fala, minha galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos adentrar aí os grupos funcionais oxigenados. Sim, vamos começar a falar aí do álcool, do aldeído, dos ácidos carboxílicos, entre outros aí que nós vamos estudar com bastante cuidado e daquela forminha que vocês já conhecem, de uma forma muito didática, mas também divertida, dinâmica, de uma forma que envolve você aí nos seus estudos, tá bom? Já pegou sua caneta, seu caderno, não precisa lembrar toda vez, não é mesmo? Mas vamos para a aula que hoje tem muita coisa para a gente estudar. Vem comigo. Bom, pessoal, vamos lá então começar os nossos estudos falando aí sobre o grupo do álcool ou álcoois. Ou seja, nós temos aqui um grupo alcoólatra. Tô brincando, só brincando, galera. Mas é daqui que parte aí o princípio dos álcoois ou álcool, não é mesmo? Alguns aí que você já conhece, a gente utilizou muito, por exemplo, na pandemia, né? O álcool para poder limpar as mãos, né? Matar aí as bactérias, os vírus e tudo mais. Também utiliza-se álcool, por exemplo, em vários setores, principalmente na parte médica, por exemplo, para poder esterilizar as coisas, a mão, enfim, muita coisa. Só que não tem só aquele tipo de álcool, né? Tem vários tipos de álcool, depende da sua estrutura, da quantidade de carbono, de como ele se organiza, né? E tudo isso eu te conto a partir de hoje, tá bom? A partir dessa aula. Primeira coisa, é importante nós sabermos aí, então, o que é esse grupo? Qual que é o grupo do álcool, né? O grupo funcional. O grupo do álcool, ele apresenta uma ligação entre carbono e esse OH. Esse OH é o que a gente chama de hidroxila. Tá? Hidroxila é a ligação do oxigênio com o hidrogênio. Tá? Cada hidroxila faz ligação simples, cuidado com isso. Nunca você vai ver uma ligação dupla entre uma hidroxila, tá bom? É sempre ligação simples do carbono com a hidroxila. E aí nós temos a classificação de acordo com três critérios. De acordo com o tipo de carbono ligado ao grupo funcional, ligado a essa hidroxila, a quantidade de hidroxilas presentes dentro de uma estrutura e o tipo de ligação que o carbono em que a hidroxila está ligado está fazendo. Então, a depender dessas três propriedades, aí, dessas três, podemos dizer assim, classificações, né, fica mais fácil a gente entender aí e entender também o que o enunciado está dizendo sobre aquilo. Às vezes ele solta um detalhe e aí a gente consegue captar e preencher muito bem aquela lacuna de conhecimento que a gente precisa para poder estruturar aquela substância orgânica. Tranquilo? Vamos ver na prática aqui, então, a primeira classificação quanto ao tipo de carbono ligado ao grupo funcional. Nós aprendemos na aula de classificação dos carbonos, se você não assistiu, é importantíssimo que você assista, sobre a classificação entre primário, secundário, terciário e quaternário. Só que quaternário que não vai encaixar, porque uma das ligações tem que ser com a hidroxila. Então você não vai ter o carbono fazendo 4 ligações entre carbonos e mais uma, porque senão é 7 a quantidade que ele pode fazer, tá? É só ter o terciário. Só que aí nós temos esses três tipos de classificação aqui. Bom, a primeira classificação é quando nós temos um álcool primário. Quando vai ser isso? Quando a hidroxila estiver ligada a um carbono também primário. Ó. Primário. Ah, Lucas, mas o que é carbono primário? Tá? Vou te dar essa colher de chá para você não precisar voltar na aula lá. Carbono primário é aquele carbono que está ligado ou a um carbono ou a nenhum carbono. Esse carboninho aqui, ele está ligado a outro carbono? Não, Lucas, ele está ligado só a hidroxila. Exatamente. Se ele não está ligado a nenhum carbono, ele é um carbono primário. E se a hidroxila está ligada a esse carbono primário, logo nós temos um álcool primário. Aqui também acontece, olha só, nós temos vários carbonos, só que veja que o carbono que a hidroxila está ligado é esse aqui, ó. E esse carbono só faz ligação com esse carbono, porque a outra ligação é com o grupo OH. Se ele faz apenas uma ligação com outro carbono, né, faz ligação somente a um outro carbono, então esse carbono aqui é um carbono primário. E sendo ele um carbono primário, o álcool também vai ser primário, tranquilo? Tô sabendo que você já está sabendo e está aprendendo comigo aqui, vamos que vamos, ó. Álcool secundário. O álcool secundário, na mesma pegada daquele, se primário é que liga a um carbono só,
O secundário vai ser ligado ao carbono que faz ligação com dois carbonos. Olha só que interessante. Olha só. Esse carbono aqui, ele faz ligação com esse e com esse. Portanto, esse carbono aqui é um carbono secundário. Olha só. E a hidroxila está ligado a ele. Portanto, essa hidroxila dá a característica de álcool secundário para essa substância. E nessa de baixo que tem duas hidroxilas? Bom, esse carbono e esse carbono, olha só, esse carbono aqui primeiro, ele faz ligação para cá e para cá, faz ligação com esse e com esse carbono. Logo, essa hidroxila está ligada a um carbono secundário. Na mesma forma, essa hidroxila aqui, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Dois carbonos, portanto, álcool secundário. E quando for terciário? Bom, terciário são 3. E aí, uma dica para você, geralmente aí na sua grande maioria, você vai encontrar o álcool terciário sempre que você tiver uma cadeia ramificada e a sua hidroxila estiver ligado direto no carbono da ramificação. Como assim, Lucas? Olha só. Tá vendo que esse carbono aqui é o carbono que a hidroxila está ligada? Veja. E ele é o carbono que está segurando a ramificação. Isso aqui é uma ramificação. Mas vamos contar pelas ligações? Vamos ver se está certinho, se são 3 mesmo. Esse carbono faz ligação com esse carbono e com o carbono da ramificação. Portanto, esse carbono é um carbono terciário. Ah, Lucas, terciário. Tá? Olha esse de baixo. Aqui tem um carbono. Esse carbono faz ligação com esse daqui e com esse carboninho da ramificação. Logo, a hidroxila está ligada a um carbono que faz 3 ligações com outros carbonos. Portanto, álcool terciário. Tranquilo, galera? Então, isso é bem intuitivo, né? Se o álcool for primário, ligado a um carbono que está sozinho ou que está ligado a um outro carbono. Se for um álcool secundário, você vai ter um carbono ligado a 2 outros carbonos. E se você tiver um álcool terciário, a hidroxila estará ligada a um carbono e esse carbono fará ligação com outros 3 carbonos. Lembrando que ele está ramificado. Tranquilo? Bom, essa foi a primeira classificação. Te aguardo na próxima aula para a gente continuar vendo as classificações. A próxima aula, deixa eu te contar, é quanto ao tipo de cadeia. Te aguardo lá. Bora que bora.